Boa tarde para todas. Eu queria agradecer muito o convite, Ruth, para estar aqui. É uma alegria, mas é também uma honra falar para vocês que são tão preparadas na fé e que conhecem tanto, e ainda mais de uma figura maravilhosa e tão rica como é São José, né? É uma grande missão. Eu queria contextualizar um pouco porque eu estou aqui falando de São José, né? Porque a minha pessoa falar de São José. A Ruth sabe um pouco da história, mas eu comecei a conhecer São José a partir de uma viagem que eu fiz para o Canadá, em Montreal. Eu não sei se vocês conhecem, vocês sabem, mas existe um oratório maravilhoso para São José. É o maior oratório dedicado a esse santo e o terceiro maior oratório do mundo, com exceção do Vaticano, enfim. Um lugar belíssimo. Eu fui conhecer e ali São José me tocou. Me tocou muito porque, naquele momento, depois dessa viagem, eu comecei a refletir sobre São José e, sinceramente, me incomodava um pouco, né? E me entristecia um pouco também, como São José era pouco conhecido e pouco falado também, até nos ambientes católicos, né? Era uma figura realmente escondida, como ele foi escondido também no Evangelho, né? Uma figura silenciosa, escondida. E aquilo começou a me incomodar um pouco, porque eu vi uma figura tão rica, tão maravilhosa, um pai tão espetacular. E então eu comecei a divulgar um pouquinho São José, mandando uns e-mails para algumas poucas amigas, falando, olha, dia 19 é dia de São José é uma figura maravilhosa e tal. E isso foi crescendo e eu comecei a escrever algumas meditações que depois acompanharam novenas, e isso se espalhou porque São José quis. Então, hoje eu faço essa novena e escrevo essas meditações há mais de 20 anos, e que acompanham essa novena, e eu divulgo, né? Assim, mandando para algumas pessoas, que mandam para outras, e acho que foi assim que a Ruth conheceu, né? Foi através dessa novena. Então, isso me fez meditar muito sobre a figura de São José. Eu não sou uma especialista em São José, eu não tenho curso de josefologia que existe, mas eu tenho muito amor a esse santo. Então, eu queria compartilhar um pouquinho com vocês algumas ideias, né, sobre a figura de São José. São José, apesar dele ser uma figura muito silenciosa, de não ter uma palavra de São José registrada nos evangelhos, ele é uma das figuras mais eloquentes que eu já tive a oportunidade de conhecer, né? Meditando sobre São José, a gente já pode aprender todas as virtudes, todas. Fé absoluta, um abandono na vontade de Deus, né, total. A esperança de São José, que é uma coisa impressionante. São José, ele se doou completamente ao menino Jesus, mas ele nunca viu nada de extraordinário no filho dele. Ele não acompanhou a vida pública, ele não viu um milagre do menino Jesus. Ele só teve presente nos 30 anos de vida oculta do menino Jesus. Então, essa esperança, né, do que ele era o Messias e que ele iria fazer o que São José esperava desde sempre, porque ele era um judeu profundo conhecedor das Escrituras, e ele, como todo o povo judeu, esperava o Messias. E, de repente, ele se vê envolvido nessa missão extraordinária, né, de ser o pai, né, na terra, do próprio Messias, do próprio Deus esperado. Então, essa fé, essa esperança, a coragem de São José para tudo que ele enfrentou,
né? Fugir de Herodes, ir para o Egito, né? Em uma situação de muito perigo, né? O equilíbrio. São José é uma figura absolutamente equilibrada, sensata. A alegria imensa do coração de São José de conviver com Maria e com Jesus. Imagino a alegria diária, né? De ter Maria e Jesus ao seu lado, a força de São José. São José foi por muito tempo retratado como uma pessoa idosa, né? Isso tem uma explicação. Eles achavam que se colocassem São José como um idoso, eles estavam resguardando a virgindade de Maria. Mas aí, hoje a gente sabe que não, que ele era jovem, forte, viril, lindo, por dentro e por fora. E por que isso, né? Porque primeiro ele não teria aguentado toda a missão se ele fosse um idoso. Ele não teria aguentado o que ele aguentou, né? Inclusive fisicamente. E depois, porque nós esvaziaríamos a virtude de São José. Porque se ele fosse um idoso, ele já não seria virtuoso, tão virtuoso, para ser uma pessoa casta como ele foi, né? Já não exigiria tanto dele essa castidade. Mas como jovem, a gente pode imaginar a grande virtude de São José na castidade também. O comprometimento dele com os planos de Deus, a responsabilidade com que ele assumiu o seu papel, a paciência, a fortaleza, a caridade, enfim, qualquer virtude que nós formos pensar, São José é um modelo. É só refletir nessa figura e nós vamos ver que ele é um modelo para nós. Ele é um modelo de filho de Deus, ele é um modelo de pai, ele é um modelo de trabalhador, ele é um modelo de esposo. E por isso São José é chamado, inclusive por Santa Teresa d'Ávila, de mestre da vida interior. Ele é um mestre da vida interior, por tudo isso que a gente viu. E a única frase na Bíblia que fala de São José é que ele era um homem justo. E na Bíblia, justo, meninas me corrijam, justo é aquele que tem todas as virtudes num altíssimo grau. Foi a única palavra e o único elogio feito a São José, mas não se precisava falar mais nada. Quando se dizia São José é um homem justo, aí estava tudo, né? Eu vou ler um trecho de um beato que ele escreve: essa flor de Israel, São José, tinha a fé de Abraão, a piedade de Davi, seu antepassado, a sabedoria dos profetas, uma paciência mais heróica que a de Jó e o zelo pela glória de Deus maior do que Elias. Quereis que vos diga em uma palavra quem era José? Ele aqui. Era o esposo de Maria, a mãe de Deus. Nessa afirmação se encerram louvores quase infinitos. Se a gente pensar, né, nisso que ele fala que a fé era maior que de Abraão, a sabedoria maior que Salomão e os profetas, né, a piedade maior que de Davi. Eu li uma vez uma coisa que me impactou muito, que Deus olhou para a história da humanidade inteira, o que foi, o que é e o que será. Ele olhou para todos os homens da história da humanidade. Ele viu Abraão, ele viu Elias, ele viu Jó, ele viu as grandes figuras da Bíblia. Mas ele não escolheu nenhum desses. Ele escolheu José, o carpinteiro, para ser o pai do seu filho encarnado. É muito impactante se a gente pensar isso na figura de São José. Se a gente pensar, né, que Deus, olhando a história da humanidade, ele escolheu esse homem, a gente já começa a ter uma ideia do que é a grandeza de São José, do que foi a missão de São José, né? E assim como Nossa Senhora, a grandeza de São José começa na sua predestinação.
Ele foi um predestinado mesmo. A predestinação, de acordo com Santo Tomás de Aquino, é a pré-ordenação divina desde a eternidade daquelas coisas que pela graça vão ser realizadas no tempo. Ele era um escolhido desde toda a eternidade, assim como Nossa Senhora. E quando Deus escolhe alguém para uma missão, ele dá as graças proporcionais à missão que ele confia a essa pessoa. Então, e aí a gente sabe que quanto mais alguém se aproxima da fonte da graça, tanto mais ele participa dessa graça, né? Bom, São José estava intimamente ligado à fonte da graça, que era Jesus. Ninguém teve mais intimidade depois de Nossa Senhora do que São José com o próprio Deus. Então ele estava intimamente ligado a essa fonte da graça. E também a medianeira de todas as graças, Nossa Senhora, né? Então a gente imagina a grandeza dele, né? A grandeza dele. Por outro lado, né, a missão e predestinação de São José, como da Virgem Maria, requeria uma santidade singular dele, né? O padre Lagrange, ele escreve: considerada a missão totalmente divina de José, o Deus providente lhe concedeu todas as graças desde a sua infância: a piedade, a virgindade, a prudência, a perfeita fidelidade. Então, José também foi preparado, né? Porque para ser esposo de Maria, não podia ser uma pessoa qualquer, né? Ele teria que ser predestinado e cumulado de graças, como foi Nossa Senhora. Por isso, existe um salmo que se aplica a São José, que é: constituiu o Senhor da sua casa e príncipe de tudo que possuía. E ele foi guardião dos maiores tesouros que Deus colocou sobre essa terra, que é Jesus e Maria, que é a obra-prima de Deus. E tem uma reflexão também sobre São José que eu fico maravilhada quando eu penso, né? Que São José, ele foi escolhido por Deus para ser o rosto de Deus Pai diante do seu filho humanado. A ligação de Jesus com o seu Pai, na sua divindade, era total, perfeita. Mas na sua humanidade, Deus Pai queria que existisse alguém que o representasse diante do seu filho. E São José foi esse rosto de Deus diante de Jesus. Foi esse que cumpriu o papel de pai no lugar de Deus Pai, para o Filho encarnado. São José é como se Deus, quando ele mandasse o seu filho para a terra, né, ele sentisse, né, que ele quisesse que o filho sentisse a sua presença visível, né, porque nós, enquanto humanos, a gente precisa de coisas para ver, para tocar na nossa humanidade. E Jesus era perfeito Deus e perfeito homem. Então, ele precisava também, né? Então, ele queria que Jesus sentisse a presença de um pai, né, na sua humanidade. E por isso ele coloca diante dele São José. Então, com esses pensamentos, a gente já começa a vislumbrar quem era esse santo, né? Imaginar que ele ensinou o seu filho sobre a fé e sobre as escrituras, porque Jesus crescia em idade, sabedoria e graça. Também as coisas iam acontecendo para Jesus, né, aos poucos. Então São José ensinava as escrituras, ensinava a fé para o menino Jesus. E é impressionante isso. Tem esse livrinho aqui que é super bonitinho, assim, chama A Presença de São José no Rosário. É para a gente rezar o Rosário meditando um pouco na presença de São José. E essa parte aqui me chamou atenção sobre isso, né? Pensar que ele ensinou as escrituras, que ele instruiu o seu filho.
que é no mistério quando o menino Jesus é encontrado no templo por Nossa Senhora e São José, depois de ficar 3 dias perdido. Então, vou ler só esse trechinho para vocês. Quando José encontrou Jesus, que tinha apenas 12 anos, falando com os sábios do templo, viu-se refletido. Jesus, por vezes, fazia perguntas e por outras respondia, tal e como o próprio José ensinou o menino a pensar, a ler e a entender as Escrituras. José sempre fazia perguntas para ajudá-lo a pensar e dar suas próprias respostas, ao invés de repetir respostas decoradas. Agora o descobre assim, perguntando àqueles personagens do templo para ajudá-los a aprofundar nas Escrituras. Quando estavam reunidos os 3 novamente, José meditou todas essas coisas no seu coração. Bonito, né? É muito bonito, né? Pensar isso, que José se viu refletido no menino quando ele encontra o menino no templo. Então, essa reflexão de pensar que São José ocupou esse lugar de Deus Pai, né? Leva a gente a ver como São José cumpriu esse papel de pai perfeitamente. Ele educou, ele instruiu, ele protegeu, ele amou, ele proveu, ele cuidou, né? Desde que o Pai Eterno designou São José para fazer as suas vezes junto a Jesus, Jesus sempre o considerou e o respeitou como pai, obedecendo-lhe pelo espaço de 25 ou 30 anos. Ele estava submisso. Tem um texto muito bonito que eu li outro dia, que diz que é o seguinte: de acordo com a hierarquia das pessoas na Sagrada Família, Jesus era o primeiro, Nossa Senhora segundo e São José o terceiro. Mas de acordo com a hierarquia da autoridade, São José era o primeiro, Nossa Senhora segundo e Jesus o terceiro. Deus estabelece essa hierarquia de autoridade quando ele dá à Sagrada Família um pai para governar essa família e para ser o cabeça, né? A José competia o ofício de governar a família e a Jesus de obedecer. Imagina isso. Imaginem isso. E assim, Jesus não dava um passo, como diz um autor, não praticava coisa alguma, não tomava alimento, não ia repousar, senão segundo as ordens de São José. O meu filho, assim revelou Deus Pai a Santa Brígida. Meu filho era tão obediente que quando José dizia, faz isso, faz aquilo, logo ele o executava. A dignidade de São José é, portanto, né, por tudo isso que a gente está vendo, meditando nessa figura, muitos autores, a Igreja reforça isso também, a dignidade de São José é superior a de todos os santos, exceção feita à Divina Mãe. Um autor escreve, é justíssimo que seja muito honrado pelos homens aquele que de tal maneira foi elevado pelo Rei dos Reis. Né? Se São José foi obedecido pelo próprio Deus, a gente imagina quanto a gente tem que honrar esse santo. E mais ainda, quanto a gente tem que agradecer a esse santo. Porque a gente fica imaginando, se não tivesse São José na história, como será que seria a viagem de Nossa Senhora para o Egito? Para onde ela fugiria? Quem a protegeria? Quem proveria? Né? Ela estava com um bebê no colo. Né? Se São José não estivesse, como que eles iriam sobreviver? Né? Então, São José também é uma figura muito... Nossa Senhora é corredentora, São José é uma figura imprescindível também para o plano de salvação. E não dá para separar Jesus, Maria e José. Quando a gente honra Maria, a gente está honrando Jesus e também está honrando São José, como ela fazia.
Quando a gente honra José, a gente está honrando Maria e Jesus. E quando a gente ama muito a Deus, a gente não pode deixar de amar aqueles que o protegeram, que o cuidaram, que o amaram e que o fizeram conhecido até hoje por nós, né? E aí tem um texto também que eu acho muito interessante da gente falar, que diz o seguinte, que pode-se afirmar que o ministério de São José, ele sobrepuja mesmo o de São João Batista. Por quê? Porque São José, ele toca na união hipostática de Jesus e de Nossa Senhora. Enquanto que o precursor só toca na ordem da graça. E aí um outro autor diz, é mais ser pai e reitor de Cristo que ser seu pregoeiro e precursor. E do mesmo modo não seria ousado afirmar que, sendo assim, a santidade de São José, a maior depois da Virgem, é maior que a dos apóstolos também, pela mesma linha de raciocínio, né? E por isso, a gente pode dizer que se a glória de Maria é imensa no céu e é maior de todas, né? Também a gente pode dizer que a glória de São José é muito grande no céu. É a segunda maior, né? Bom, São Tomás de Aquino fala também, né? É verdade que outros santos gozam de grande poder no céu, mas eles perdem como criados, não dão ordens como mestres. São José, a cuja autoridade Jesus se sujeitou na terra, obtém o que quer que ele obtém o que deseja do seu filho nutrício, Rei dos Reis. Então, assim, para São José, Jesus não nega nada. Porque como ele não negou nada em vida ao seu filho, no céu Jesus também não lhe nega nada. E a autoridade de São José também continua no céu. E aí eu fico pensando, o que será, né? Vendo tudo isso, o que será que atraiu, né, o olhar de Deus para essa criatura, para São José? Certamente a humildade. A humildade é a base, né, de todas as virtudes, e certamente foi a humildade de São José que atraiu o olhar de Deus. São José, ele ficou escondido, né, na história por muitos séculos. Ele foi uma figura escondida no Evangelho e ele continuou escondido e silencioso por muitos e muitos séculos na Igreja. Até que a sua dignidade, a sua missão, a sua figura começasse a ser, aos poucos, descoberta, aos poucos, falada, né? E, aos poucos, exaltada. Como disse um autor, eu não sei se vocês conhecem, tem um livro maravilhoso que chama Consagração a São José, que é do padre Donald Calloway. É maravilhoso aquele livro. Ele fez uma consagração para São José nos mesmos moldes da consagração a Nossa Senhora, dos 33 dias, né? E ali tem coisas incríveis. Mas ele fala que se fez mais pela figura de São José nos últimos 150 anos na Igreja do que nos 1850 anteriores. A figura de São José começou a ser mais conhecida, mais falada, a partir um pouco do Papa Pio IX, que deu o título de São José para protetor da Santa Igreja, né? Da Igreja Universal. E aos poucos todos os papas foram escrevendo sobre São José, escrevendo encíclicas, fazendo novas datas. A data do 1º de maio, por exemplo, as festas de São José começaram a ter mais espaço, enfim. Mas existe uma pedagogia para isso, né? Ele fala.
Porque nos primeiros tempos da igreja, a principal, o que era principal para a igreja era exaltar a figura de Jesus como Deus e homem. Né? Muitas heresias aconteceram sobre isso. Então a igreja tinha que fazer primeiro com que as pessoas entendessem quem era Jesus Cristo. Que ele era verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Então isso foram os primeiros séculos. Depois, a figura de Nossa Senhora começa a ganhar muito espaço e muita importância. Então essa pedagogia de Deus era primeiro Jesus, depois Nossa Senhora e por fim São José. Né? Então cada um teve, agora nesses tempos atuais a gente tem ouvido falar muito sobre São José. Livros estão sendo escritos, a consagração, o Papa Francisco declarou o ano de São José, ele também fala que ele deixa o papelzinho embaixo do São José dormindo para todas as coisas que ele quer que São José sonhe com as soluções dos problemas. Então, São José tem crescido muito nesses últimos tempos, né? E ele diz uma coisa que é muito certa. Agora é o tempo de São José. Agora é o tempo de São José. Por quê? Nossa Senhora, em Fátima, ela fala para Lúcia que nos últimos tempos o demônio mais atacaria seriam as famílias. Né? E a gente está vendo, né, que está tendo um ataque muito grande às famílias, né? E então, São José vem com força total, porque ele é o protetor das famílias. Ele é o pai por excelência e é o protetor. Então, para reavivar essa figura, então, mais do que nunca a gente precisa dessa devoção a São José, de consagrar nossas famílias a São José, né? Para que ele proteja, para que ele proveja, para que ele faça tudo o que for necessário nas famílias. Porque realmente é o tempo dele agora. Né? A gente precisa de São José. Na última aparição de Nossa Senhora em Fátima, quando teve o milagre do sol, não sei se vocês conhecem isso, mas na última aparição, Nossa Senhora vem, mas vem junto São José com o menino Jesus no colo. E São José e o menino, ou seja, Deus está no colo de São José e os dois abençoam o mundo. Abençoam, fazem o sinal da cruz sobre o mundo, sobre aquelas pessoas, mas sobre todos nós. Nossa Senhora aparece como Nossa Senhora do Carmo, mas ele aparece com o menino. E ela fala para as videntes, em outubro virá José com o menino. Ela fala. E aí José vem e abençoa o mundo. Né? Então a gente vê também que Nossa Senhora exalta também o seu esposo para abençoar e proteger o mundo. É ele com Jesus que dão essa bênção para nós. Né? Santa Teresa de Ávila, ela diz, ela é muito devota de São José e ela foi uma das responsáveis por, como é que fala, por disseminar bastante a devoção a São José. Né? Ela foi uma das grandes responsáveis também. Os mosteiros que ela fundava, ela dedicava a São José. E ela diz ela tem uma frase que eu gosto muito. Eu não me lembro de lhe ter pedido alguma coisa sem que me tenha obtido. Causaria assombro se eu enumerasse todas as graças que o Senhor me concedeu por intermédio desse santo. Todos os perigos, tanto para o corpo como para a alma, dos quais me livrou. Aos demais santos parece que o Senhor lhes deu o de serem intercessores numa só necessidade particular. A experiência, porém, faz ver que São José nos ajuda em todas as necessidades. Parece que Jesus nos quer dar a entender que, assim como ele na terra se submeteu completamente a São José, também no céu faz tudo o que o santo lhe pede.
O mesmo conheceram também outras pessoas, as quais aconselhei que se recomendassem a ele. Realmente, São José ajuda em todas as necessidades. Eu não sei se vocês tiveram, não sei se meu tempo está... eu não sei se vocês tiveram a oportunidade de ver um filme que foi lançado agora, que é um documentário que chama Coração de Pai. Vocês gostaram? É maravilhoso, né? E esse documentário me fez pensar sobre isso, que São José ajuda em todas as necessidades. Tem conversão de ateu, tem curas milagrosas de todos os tipos de doença. Tem pessoas que se afastaram da igreja, não eram ateus, mas se afastaram e voltaram. Tem fundação de mosteiros das mais diversas vocações. Tem, enfim, tem tudo que a gente... Tem testemunho, tem restauração de famílias, tem providência para uma família de 14 filhos, né? São inúmeras as intercessões de São José. E o filme é belíssimo. Quem não teve a oportunidade de ver, eu recomendo muito que assista, Coração de Pai. E a gente vê nesse filme que, para que a bênção e para que o milagre aconteça pela intercessão de São José, só precisa uma coisa, que eu vi em todos os exemplos desse filme, que as pessoas se abram minimamente, que elas se despojem das suas certezas, que elas se despojem daquilo que acham, né? Que elas se despojem da sua autossuficiência. E fala para Deus, eu estou aqui, faz. Ele faz. Até me emociona. Bom, mas então eu queria terminar com também uma frase de Santa Teresa, que eu faço minhas as palavras. Quisera persuadir ao mundo inteiro a ser devoto desse santo, pela experiência adquirida dos grandes favores que ele obtém de Deus. Não conheço pessoa que, honrando de uma maneira particular, não se visse progredir muito. Desde muitos anos lhe peço na sua festa, que vai ser dia 19, uma graça especial e sempre a tenho conseguido. A quem não me quiser crer, peço, pelo amor de Deus, faça a experiência. Muito obrigada. Eu e minha casa servirei